Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no programa pontuando naquele banner sensacional, Cidadania Sustentável, onde eu e Vanessa dividimos aqui a tela com uma pessoa que vai nos esclarecer a respeito do assunto. Hoje é o Jamil. Eu vou falar o currículo dele rapidamente, mas antes eu vou cumprimentar a Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Tudo jóia? Tudo jóia. Tudo certinho? Obrigada aí pelo convite a mais um Cidadania Sustentável. Ah, perfeito. Não. A gente tá, esse banner é nosso, né, Vanessa? Isso aí nem é um convite, isso aí é a minha obrigação. Ô, Exato. Adum, tudo bem, rapaz? Tudo jóia com Tudo você? bem? Tudo bom? Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos esclarecer essa turma, né? Gente, eu vou fazer uma leitura bem rápida aqui para dizer para vocês qual é o tema. A nossa pauta aqui é cidadania financeira e tecnologias, tá? O nosso convidado é o José Jamil Atum, que é mestre em administração, governança corporativa, é um consultor, é um pesquisador, é um gestor de qualidade, um especialista em modelo de negócios e empreendedor. E ele é, como o cargo, ele é professor, coordenador, auditor, especialista em qualidade e gerente. Os nossos pontos da pauta, que ele vai tentar passar de maneira bastante clara para você, nosso assistente aqui, nosso internauta, ávido por informações, ele vai falar do comportamento do consumidor, ele vai falar da cidadania financeira, ele vai falar do uso da tecnologia para escolher melhor e contribuir com a sustentabilidade na perspectiva do consumo de serviços e produtos. Bom, eu vou passando um pouco à frente, antes de passar a palavra à Vanessa, para a Vanessa conduzir o Adum, eu vou falar um pouquinho de cidadania financeira daquilo que está na internet, que você vai ler. Mas quem vai te explicar mesmo vai ser o José Adum. É um estado em que todas as pessoas adultas têm acesso efetivo a serviços de crédito, poupança, pagamento, seguros, previdência, investimentos providos por instituições financeiras formais. E existe gente que está incluso nisso aí e gente que está excluso. O que seria a inclusão financeira? A inclusão financeira é aquela que garante o acesso do público aos serviços financeiros, através de contas de banco, de outras instituições, serviços de crédito, investimento, pagamentos, etc. Por incrível que pareça, gente, tem muita gente que não tem conta em banco, não consegue fazer transações bancárias, não chegou, está excluído por algum motivo. O Jamil vai explicar isso aí. Proteção ao consumidor de serviços financeiros. Nesse âmbito, existe a preocupação de se garantir que o público tenha acesso a informações que sejam confiáveis contra fraudes em meios de pagamento, vendas abusivas, outras práticas legais ou ilegais, e tem muito a ver com golpes também. Participação na evolução do sistema financeiro. Esse aspecto chama atenção para a necessidade de aumentar os canais de diálogo para ampla participação pública em debates sobre o sistema financeiro nacional. Educação financeira é tudo que a pessoa precisa para poder entender de todas essas outras coisas que eu estou falando. O foco deste ponto está na garantia da disponibilidade de informações fidedignas de qualidade sobre serviços e produtos financeiros. E nós vamos falar também, ele vai falar de comportamento do consumidor. Olha, o comportamento do consumidor depende da cultura, depende da classe social dele, depende de tendências de alta ou baixa condição financeira, depende dos influenciadores, né, dos marketings, depende de familiares e amigos, depende da faixa etária dele também, mais novo de um jeito, madura de outro, mais velha de outra forma, depende da personalidade da pessoa, depende também do estilo de vida, o gosto pessoal particular dos grupos, as motivações pessoais, os princípios e as crenças das pessoas em relação ao que é bom, o que é ruim, e depende também de experiências anteriores de compra. A tecnologia que chega até nós, ou as inovações tecnológicas também estão sendo usadas para tornar os produtos mais sustentáveis, por exemplo, aumentando a eficiência energética de aparelhos eletrônicos, diminuindo o consumo de água nas atividades produtivas, criando novos materiais mais sustentáveis, e a tecnologia também está sendo disponibilizada para a população, nem todos têm acesso a isso, de forma que as pessoas tenham menos gasto, menos consumo, que tratem menos o planeta, porque nós precisamos de viver no planeta e deixar alguma coisa para a coletividade que vier depois, não é isso? Bom, então,
Dito isso, assim, de maneira bem resumida, que o nosso amigo Jamil vai nos explicar melhorzinho, eu vou passar a introdução da Vanessa, ato contínuo, a Vanessa fique à vontade, passando para o Adão. Vanessa, fique à vontade. Obrigada, José Roberto. Obrigada, Jamil, por aceitar o convite. Então, falar assim, rapidamente, porque o José Roberto já explicou bem sobre questão conceitual, né, no nosso programa hoje, só que dentro da perspectiva, né, de pensamento sobre trazer o assunto cidadania, né, financeira, ligado à sustentabilidade, é também propício por conta de um mês que nós estamos vivendo, né, que a gente tem uma euforia das compras, É, que as pessoas estão loucas para chegar quinta-feira e fazer suas compras desejadas e até se endividarem, às vezes, né? E muitas vezes de forma não refletida. verdade. E é um perigo dentro da proposta de sustentabilidade, né? Que toca muito na questão do comportamento, na questão de se traçar novos estilos de vida, e isso tudo, como o Zé Roberto bem falou, a tecnologia é uma aliada dessas mudanças, né? Se a tecnologia reproduzir os vícios culturais que nós temos, aí o planeta tá acabado mesmo. Mas se a gente propor novas formas de interagir com ela, forma mais consciente, mais inteligente, né? E trazer novas realidades para o mundo físico, está sendo uma boa opção. E a gente vê esse avanço, né? Dentro do próprio mercado financeiro, em produzir softwares, tecnologias auxiliares para que as pessoas possam ter mais consciência, se organizar mais financeiramente, né? Ter precisão de seus gastos. Isso tudo vai ajudando a melhorar a consciência do que pode ser aprimorado, né? Do que pode ser mudado no percurso da vida, porque as necessidades elas mudam de acordo com a mudança de fase da vida do ser humano, né? Meu desejo de adolescente é diferente do meu desejo de adulto, né? E do meu desejo de idosa, futuramente, né? Então, isso tudo tem que estar é, tem que estar nas considerações das criações humanas, né? E eu fico pensando que, trazendo esse tema da cidadania, de colocar para as pessoas a importância de se autoconhecer também, que isso vai refletir nas escolhas dela, para aquisição de coisas, né, de experiências, de facilidades de acesso a crédito, que existe essa análise de perfil, né? Como a Gabi pode explicar melhor isso. Até tem perfil de vários tipos de pessoas, aquelas que são mais propensas a riscos, outras mais conservadoras, né? Isso vai variando de ser humano para ser humano, cultura para cultura. Então, acaba gerando consequências, porque a gente está tendo aí um desafio de resolver, que é as nossas relações com o planeta, né? A gente sabe que tem muita coisa interessante surgindo, só que a gente tem um grande desafio, que é a nossa mudança cultural, de como que a gente relaciona com essas novas coisas. Então, Jamil, eu vou deixar a palavra contigo, para você conduzir aí esses esclarecimentos dentro da sua área de finanças, né, que não é nem a minha nem do José Roberto, mas a gente sabe que isso toca diretamente na consciência do ser humano, porque se ele está
aflito financeiramente, ele não vai ter tempo para mudar nada, só para pagar fogo. Então, isso aí é complicado. É verdade. Então, a palavra é sua, Jamil. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer essa oportunidade. Mais uma vez estamos aqui, né, conversando com temas muito interessantes. Mas antes de começar, dentro do que aquilo que nós nos colocamos, né, a estar comentando hoje, debatendo, vamos dizer assim, eu acredito, até pelo, né, que a gente tem percebido, estudo, que quanto mais informação, mais conhecimento nós temos, melhor é a nossa capacidade de tomada de decisões, né? Isso aí, não só a experiência, como eu falei, mas a própria literatura, vão me deixando bem tranquilo em falar nisso, né? Muitos me perguntam, só para fazer uma introdução, já eu sei que economista, você fica estudando as pessoas, estudo, né? Porque faço parte do grupo de gestão de pessoas na UF, lá na JF, um deles, outro é sobre crescimento e desenvolvimento sustentável. E quando eu comecei, fiz uma disciplina na USP, eu via lá neurociência, isso muito há décadas atrás, neurociência, e isso começou já me chamar a atenção, porque o marketing em si ele já manda você estudar as pessoas, né? Que produto eu vou oferecer, que serviço eu vou oferecer, e é o mercado que demanda isso, né? É o mercado que provoca isso. Não adianta você tentar empurrar produto e serviço se ele não tiver necessidade do mercado, se o mercado não precisar disso. E quando você vai dentro disso aí, a gente vai estudando, aperfeiçoando, eu fui cair em estudar economia comportamental. E, na verdade, por exemplo, o economista ligando à área de psicologia hoje, né? São teorias de psicologia. Como que as pessoas tomam decisões? Como é que você, dentro que vocês colocaram, faixa etária, idade, ciclo de vida, né? Se ela está solteira, né? Se é casada, casado com filho, aposentado, casal, aposentado, ainda viúvo e assim por diante, ou não. E os economistas lá atrás, eles tinham uma ideia muito da racionalidade, né? O ser humano tomava muitas decisões pela racionalidade. Hora nenhuma você falava na emoção, né? Não era só utilidade, tinha utilidade. E isso é normal, porque os primeiros estudos mais aprofundados, vamos dizer assim, ele vem aprimorando aí, por exemplo, na época da Revolução Industrial. O que era produzido era consumido. Então você não tinha preocupação em escolha, aliás, não tinha opções. As pessoas tinham muitas necessidades e a Revolução Industrial, ela de repente abriu uma produção em escala, né? E as pessoas começaram a consumir de qualquer maneira. Na qualidade a gente vê isso, né? Que não tem nem estudo de qualidade naquela época. Você comprava e acabou, né? Então, mas aí, como eu falando sobre a questão da economia comportamental, a gente começa a ver que ela, por exemplo, ela estuda as influências cognitivas, sociais e emocionais observadas sobre o comportamento econômico das pessoas, né? Então, as pessoas não tomam mais decisões simplesmente pelo processo da razão. E, por exemplo, as pessoas nem sempre são egoístas, calculam com os benefícios de suas ações e têm preferências estáveis. Ao contrário, a gente não a gente está vendo hoje uma sociedade altamente sem fidelidade a nada, né? Aquilo não serve mais, não tem mais, aquilo na sua percepção né, não tem mais necessidade, você vai e troca, né? Seja produto, seja serviço, seja outros, né? Parceiros, parceiras, e é assim que funcionam as coisas. Mas aí você vai estudando um pouquinho mais sobre isso, você tem alguns exemplos da economia comportamental que pode se aplicar, por exemplo, nas finanças, no marketing, nas políticas públicas. Você vê aí hoje estudando inteligência artificial nas políticas, na gestão pública, nas tomadas de decisões, o que leva um consumidor a escolher uma marca a outra, né? Então, não é só a racionalidade. A Vanessa falou desses costumes. Quando a gente vai pegando, aprofundando o estudo do marketing, por exemplo, você tinha anteriormente os grupos de referência que faziam com que a pessoa era influenciada, que eram as famílias, os grupos primários. Esses eram o primeiro grupo. Depois o secundário, que era o clube, né? E assim que você frequentava. Hoje mudou um pouco, e até, na verdade, o que faz esse influenciador são grupos
pertencimento. Aquele grupo te aceita, você se encontra naquele grupo, e, entre aspas, tudo que o grupo fala, utiliza e tem um comportamento, você imita ele, né? Entre aspas, você segue aquele grupo. Então, acho que, nesse sentido, a gente caminha num processo muito, você pode dizer isso, revolucionário, porque entra aí a inteligência artificial, entra, né, todo esse processo para, entre aspas, colocar mais a coisa mais complexa ainda, né? Ah, e assim vai. Bom, dentro disso, o primeiro que a gente pode falar em relação ao comportamento do consumidor, a gente vai falar aí de consciência financeira, né? Uma consciência financeira, assim como quanto mais educação, quanto mais instrução, né? Quanto mais você observa e pesquisa, você vai entender, por exemplo, na saúde, a prevenção é a melhor coisa, né? Você vai tentar se alimentar melhor dentro da sua possibilidade financeira e assim por diante. E a consciência financeira, por exemplo, ela consegue te colocar como talvez como pessoa, ou como casal, parceiros, que você saiba a sua renda, o que você tem em despesa e faça um planejamento, né? Do que vai gastar, com o que gastar e assim por diante. Então, essa consciência financeira te faz, por exemplo, evitar endividamentos desnecessários, né? Porque o brasileiro tem muito de seguinte: a prestação cabe no bolso, então eu vou parcelar, vou comprar. Só que ela esquece, às vezes, que ela tem outras contas, que ela tem outros gastos, né? Que ela já outras despesas, e que, somado essas outras, o que eu recebo? Será que vai dar realmente a minha renda para pagar isso tudo? Aí começa, né, a sofrer limite no cartão, começa a pagar juros em instituições maiores, porque não paga a totalidade do cartão. Então, essa consciência vai levando a isso. E nas tomadas de investimento, né? Por exemplo, hoje a maior parte dos investidores, né, assim, de pessoas, vamos dizer assim, que não sejam de ações, coisas mais pesadas, vamos dizer assim, é na poupança. Eu estava falando isso outro dia num programa, mas as pessoas não procuram pesquisar, por exemplo, qual o melhor momento da poupança, se ela está no melhor momento, se existem outros ativos que você possa estar naquele momento que o investimento é maior, né? Você tem a oportunidade, por exemplo, na área imobiliária hoje. Será que vale a pena eu investir num imóvel, numa loja, comprar um terreno numa região que vai valorizar daqui a pouco, ou ficar com esse dinheiro parado na poupança, né? E quando você estuda contabilidade, uma das primeiras coisas que se vê uma empresa é o ato de ficar imobilizada, ou seja, eu estou cheio de dinheiro em maquinário, em imóveis, mas eu não tenho dinheiro para pagar um fornecedor amanhã, porque está tudo imobilizado. A gente chama, tá certo? Então, nós como pessoas, eu coloco às vezes também, somos uma empresa, né? A gente tem nosso marketing pessoal, a gente tem as finanças, e às vezes a gente perde a oportunidade por estar no investimento muito mobilizado, você não tem mobilidade de liquidez para você estar investindo. A pandemia fez uma experiência, até isso dentro de círculo de convivência, de pessoas com muitas lojas, concentradas em ter lojas de aluguéis, né? E que naquele momento as pessoas não estavam podendo pagar o aluguel na totalidade, estava fechando loja, e a pessoa ficou amarrada. Quando, na verdade, se ela não ficasse tudo imobilizado nisso, um pouco, né, em outros tipos de ativo, até na poupança e outros, ela não perderia tanto como ela tivesse que não receber aluguel, o aluguel ficasse pela metade, o lojista não, né, ficava sem pagar 3 meses, e aí começou a acarretar um monte de coisa, ou seja. Então, a lei, quer dizer, se viu como para uma maior observação sobre isso. Também não é muito fácil, mas é importante a gente falar a questão de planejamento da aposentadoria, né? A gente não tem planejamento de aposentadoria e também não é uma coisa muito fácil pela renda do brasileiro você se planejar para ter aposentadoria, ou você cai na aposentadoria, como é que fala, do Estado, vamos dizer assim, né? Pública, ou você dificilmente vai fazer uma aposentadoria privada, né? Não tem como você bancar as duas. É muito complicado. Bom,
dentro dessa consciência financeira também, a gente pode falar que é uma contribuição para a economia, por exemplo. E indivíduos financeiramente conscientes contribuem positivamente para a economia, né? A fazer escolha responsável. Outro dia estava vendo, sou igual a você, Abraham, eu gosto de ficar vendo, eu escuto todos os lados, né? E vou fazendo as minhas considerações. Mas ele está falando, é um cara especialista em ações, investimento, que a pessoa compra ação de organizações que denigram o meio ambiente, que estragam o meio, ou seja, estão financiando organizações que estão destruindo o meio ambiente. Então, essa contribuição também, quanto mais consciência financeira, quanto mais entendimento você tem, você não vai arriscar, né? Você começa a ser seletivo e não vai estar aplicando comprovações de empresas, né? Que amanhã depois estão estragando o meio ambiente, estão, né? E assim por diante. E uma outra questão também é a questão mental também, emocional. Quanto mais consciência financeira você tem, quanto mais organizado financeiramente você tem, mais você tem um bem-estar mental e emocional, né? Porque você sabe que você tem ali uma aplicação, você tem uma reserva. Quando eu falo isso, as pessoas vão falar assim: ah, Jamil, é muito fácil você falar ter reserva, né? Deixar dinheiro na poupança, fazer investimento, mas a gente tem que ter consideração que aqueles que têm essa capacidade, que têm essa renda, têm essa possibilidade, né? Não são muitos ainda, a concentração de renda está muito grande ainda, né? 50% hoje 1% hoje no Brasil detém 50% da riqueza brasileira. Então, há pouco tempo saiu um relatório de Davos que em 2021 e 2022, 2/3 da riqueza produzida ficou no 1% da mão das pessoas pelo mundo. Então, essa concentração ela vai também desgastando, né? Mesmo que a gente não queira. Bom, para quem tem facilidade hoje, a gente adiantando um pouquinho a questão tecnológica, você tem desde planilhas, né? Quem tem habilidade de mexer com Excel, você consegue fazer download, baixar planilhas gratuitas da internet. Tem planilhas tão avançadas, vamos dizer assim, que ela tem gráficos e que te explicam aonde você está gastando mais, né? Dá um gráfico da luz, né? Qual o pico que você gastou, quando você aumentou sua luz, ou está conseguindo diminuir sua luz, que te dá gráficos e outros gráficos. Então, ela consegue te orientar também, né? Outra coisa que a gente, tanto bancos como o gestor público, está tentando colocar muito aplicativos para gerir a vida, mas a gente tem que perceber também que várias pessoas ainda, né, ó, não conseguem chegar num aplicativo de uma gestão pública, por exemplo, e manusear, assim como bancos, né? Você pode verificar até do seu ciclo familiar, né, pessoas que ainda não têm essa habilidade de navegação no aplicativo do banco, né? Mas aí o setor público hoje coloca à disposição um aplicativo que você coloca o endereço onde tem um problema e você vai lá. Tá, mas esse problema pode ser numa área muito de baixa renda, onde as pessoas, infelizmente, a gente não tem o processo mundial de alfabetização, que não sabe, talvez, com todo respeito, nem digitar o texto do problema dela. Né, Abraão? Eu passei por isso na pandemia, né, na área, por causa de plataformas, uma diferença muito grande de você ensinar para setor público e para setor privado. Né? O setor privado com plataformas, todo um processo né, de aplicativo, e o setor público tendo que ser uma forma que às vezes as mães não sabiam nem ensinar o aluno, você ia perguntar: ah, mas eu não sei ler. Como é que... Aí eu não conseguia ajudar meu aluno, meu filho, desculpa. Entendeu? Então, você tem a lei, apesar de ter lei geral de proteção de dados, você vê ainda muita invasão de contas, né? Então, precisa ter uma segurança maior nesse sentido ainda. E é nesse sentido que a gente fala um pouquinho, né, da questão do comportamento do consumidor para a gente estar aprofundando nesse sentido. Bom, o que tem influenciar, aí você sofre também, quando eu quis falar que quanto mais conhecimento, mais informação as pessoas sofrem menos influências externas, né? Porque tem mais consciências. Você tem aí a questão
de influenciadores digitais, né? Que você, dependendo dele, você compra o que ele te diz, mas você não quer saber por quê, né? Só porque ele tem um alcance. Não é novidade nenhuma que você tem influenciadores digitais, né? Numa questão de ter mais seguidores que artista de Hollywood. Estou falando isso para as pessoas entenderem, né, o que a gente está falando. Né? Então, você não vê mais aqueles artistas de Hollywood com, né, que era aquela totalidade de seguidores, de fã. Tem influenciadores que saem do nada, utilizam as redes sociais e estão aí com muito maior seguidores, influência, digital influencer, né? E, então, a partir disso, as redes digitais, ela se tornou muito provocativa, porque você tem que concorrer contra isso, né? Assim, desculpa a palavra, Abramo e Vanessa, mas essa manipulação às vezes, né? Por isso que eu falei lá atrás, esse conceito que você compra só pela racionalidade, não tem como ser uma regra. A pessoa não compra só por uma questão racional de utilidade, né? Ela compra por influência de rede social, de amigos que circula daquele grupo que ela pertence, assim por diante, né? Aí vem uma indicação da sociedade através desses, né, influenciadores. Você vê esses amigos que você está nesse grupo de pertencimento, eles falam, eu comprei isso, é muito bom, a pessoa nem nunca experimentou, mas vai experimentar porque o amigo daquele grupo de influência vai lá e falou que é bom, né? Você tem uma coisa muito interessante hoje, que até nós, vamos dizer assim, a parte acadêmica, né, os professores também, a questão de você concorrer com essas ferramentas, porque como é que você vai jogar uma educação hoje que a pessoa simplesmente estuda, às vezes nem leva nem mais nada para a escola, pega o celular, aí ele anota tudo, ali ele tem o material dele, e não anota nada, não está te gravando, está te filmando, você não sabe nem às vezes para quê, né? Com todo respeito a que a gente vai estar falando isso. Mas, além disso, a questão comportamental, Abramo, a gente tem o que a gente chama de FOMO, né? Que é Fear of Missing Digital. As pessoas tá todo o tempo na rede social com medo de perder alguma promoção que a rede vai mostrar, né? E isso, a economia comportamental, né, ela explica que na hora que você fala assim, ó, é o último dia, aproveite. Ou muita gente, olha, eu há 6 anos atrás não tinha nada. Aí fiz isso, isso e isso aqui. Aí começa a vender o curso dele de virar milionário, né, do dia para a noite. Eu não estou desfazendo. Eu estou falando que é uma realidade, né? Faça como eu, aí se coloca perto de um carro lindo, maravilhoso, uma Ferrari, de uma casa, talvez as pessoas não saibam nem se é dela. Usa aquilo para filmar. Não, a gente tem que cair na realidade, tem que ser verídico, É verdade. né? Entendeu? Ah, mas faça como eu. Eu vendi tantos imóveis com essa metodologia. Aproveite, compre o meu curso. No dia tal, vou fazer uma live, vou te ensinar a vender tantos imóveis por mês e virar um mestre das vendas de imóveis e outros tipos de venda, né? Então, tem toda essa questão também, a questão que influencia o comportamento. Outra coisa que a gente tem muito dentro disso aí é o feedback instantâneo, né? As empresas, por exemplo, algumas, você vai lá, tem redes, tem sites aí que você coloca lá, é propício, e algumas organizações já sabem que ali é um site de nome, vai lá, verifica, caiu o nome ali, ela já sabe o cliente que reclamou, por que que ele reclamou, e, e, e aí vai, né? A questão da customização, né? A gente sabe da personalização do produto. Praticamente hoje, dependendo, é um produto quase para o indivíduo, né? Dependendo da renda, tá? Então, a gente tem muito disso ainda também. Nesse sentido, a Brahma está falando mais dessas influências externas também, né? Aí a gente vai entrar exemplo de plataformas digitais que personalizam recomendações. Você entra na Amazon, Netflix, Spotify. Quem usa, na próxima vez que vai usar, te dá, né, através de algoritmos,
tudo que da sua que está oferecendo de novidade, mas dentro da sua característica como consumidor, tá certo? Então, esses algoritmos são projetados para entender padrões, né, de preferência e sugerir produtos, filmes, músicas, né, ou mesmo conteúdo de alta probabilidade de agradar o usuário. A própria Netflix, há pouco tempo, estava lendo um texto dela atrás, ela usa esses algoritmos para fazer suas produções em série, para desenvolver seus filmes e assim por diante, né? É, então, nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado que está vindo a inteligência artificial, né? Mesmo os grandes empresários, como eu falei de da, não fugiu que agora, eu vou lembrar o que era aí, das redes sociais, vamos dizer assim, né, Facebook e outros, deram, no primeiro semestre passado, tipo assim, uma paradinha, né, para tentar ver uma coisa mais ética, porque mesmo a inteligência artificial, você vai pesquisar, se você colocar muita coisa que não é verídico lá, na hora que você pedir para extrair, vai vir só coisa fake, né? Não vai vir a verdade, certo? Então, não sei se vocês lembram, lançaram na época o Trump sendo preso, uma figura do Trump sendo preso, o Papa, entre aspas, pop, todo de branco, né? Como se fosse um Papa pop. Quer dizer, tudo que não era verdade, mas já são inteligências artificiais que vão criando isso. E isso vão influenciando o comportamento de consumidor, vão criando conceitos, né, de produtos e serviços que eles querem comprar ou não querem comprar. E a gente vai ter que tomar muita cuidado nesse sentido, a questão das compras, do comportamento deles, né? O Jamil, Oi? você está falando aí, é, de uma coisa que é uma potência, né, que a tecnologia dá para gente, da gente poder simular coisas que não são reais ainda, só que nós precisamos melhorar nossa bagagem cultural e comportamental, né, no sentido, né, de colocar mais virtude nas coisas, coisas que realmente vão melhorar. Outro dia eu estava conversando com uma amiga que também é da própria área do jornalismo, e ela falando, né, a gente passa pelas redes sociais e a gente vê um mundo perfeito, todo mundo feliz, todo mundo bem da vida, só que a pessoa que não tem muito esclarecimento, ela pode acreditar, né, que ela está super inferior àquilo que ela está vendo. Isso gera processo de ansiedade, busca de caminhos mais curtos, né, rompendo com a Frustrações, ética, frustrações. frustrações. É porque a pessoa ela não está ligada no que ela é de fato, no que ela precisa naquele momento, né? A gente tem até uma corrente agora que é o minimalismo digital, que eles falam, né? De você ter uma limpeza geral e focar naquilo que é prioridade para você. E a fundo naquilo. Porque acaba que essa coisa do próprio algoritmo, né? Que vai separando as coisas que você mais gosta, te deixa de apresentar outras que você nem sabe que existe. E aí vai podando a diversidade de coisas que podem aparecer para você, né? Só pelo simples fato de, em algum momento, você clicar em alguma coisa que você estava precisando, e aquilo já cai como uma preferência sua, né? Então, assim, ainda falta caminho para o algoritmo ser mais útil, É né? verdade. No sentido de promover a diversidade, né? De entender que não é porque eu cliquei no tênis que eu sempre vou querer um tênis, né? Ou se eu estava olhando isso para outra pessoa que me pediu que estava ali junto comigo. É verdade, é verdade. Então, a gente ir para o espaço digital
é importante, porque é a nossa realidade. Isso está se fundindo com a realidade. A gente quase nem sabe mais discernir o que é real, o que não é, né? Mas imagine a, a potência que nós temos hoje de simular coisas que não existem nesse espaço que é infinito, né? Que não tem fronteira, que você pode ter informações de todos os cantos do mundo, que você pode viajar o mundo sem sair do sofá, né? Tem gente que pode inventar que já foi, sei lá, 20 países, só porque viu um videozinho no YouTube daqueles viajantes que vai para Dubai, que vai para não sei aonde, que fala de tudo que tem lá, né? Então, assim, adquirir cultura assim é fácil, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? De tomar as rédeas da nossa vida e ser um pesquisador de fato, né? Daquilo que nos move, né? Que está fazendo a diferença para a gente e nunca ser a pessoa que se compara a outra, porque as trajetórias são únicas, né? E você falou de uma coisa aí que frequentemente a gente vê, que às vezes a pessoa passa por um desafio na vida e acha que a receita dela é para todo mundo, né? Ah, eu superei uma doença. Aí a pessoa cisma de falar sobre o método que ela fez para resolver aquilo, sem ela ter estudado dentro da área, né? Isso é perigoso, porque a gente sabe que pode ter resolvido por ela, ok, pode ser verdade, mas a gente está num meio de tanta diversidade, de tanta coisa singular, que isso não vai substituir o profissional que estudou há 5, 6 anos, a capacidade dele te ajudar com propriedade e resolver o problema de uma outra forma, né? Eu sempre dou um exemplo aqui da minha transformação, né? Eu emagreci 70 quilos. Não passei por cirurgia, nem medicação milagrosa. Não foi essa a minha escolha. Só que não quer dizer que eu fiz vai dar resultado para 100 mil pessoas, porque isso é muito singular a mim. Eu sou uma pessoa que tem um comportamento mais disciplinar, eu me trabalhei, né? Eu tenho um contexto de vida que eu me coloco sempre em situações tranquilas, não sou ansiosa, não tenho problema de saúde. Então, são vários fatores que me ajudaram a chegar onde eu precisava chegar e superar até a minha meta. Mas isso não me dá autoridade de falar sobre isso, porque não é minha área, não tem interesse de, de levar isso como uma pessoa influenciadora, só que eu me coloco à disposição para contar a minha experiência pessoal, com certeza, né? Mas não vou passar receita, porque essa não é a questão. E eu acho que tem muita gente achando, se apropriando dessas coisas, empobrecendo os campos de conhecimento, né? Porque nada vai substituir alguém que estudou 5, 6 anos alguma coisa, ou mais, uma vida inteira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem que a gente segue, com os nossos grupos sociais, né? Com o que a gente quer para a nossa vida, de que forma que a gente está se colocando diante do outro, que todo mundo tem valor singular. Eu não tenho as mesmas habilidades e competências que o José Roberto, que você, né? Então, a gente tem que muito focar no que a gente quer para a nossa vida. No meu caso, Vanessa, você tem mais habilidade, mais competência. Não, Com tenho certeza. certeza que somos complementares. Você contou uma Vamos dizer experiência, isso.
Você comentou uma experiência sua. Eu não Aham, sei se foi na época que estava numa mesa de debate, estava até o Abramo, se não me engano, não sei se era ele. aham. Estava na mesa um. Eu fui como economista, vou dar uma entrevista sobre economia, tinha um debatedor formado em medicina, e no final, em off, ele falou que sabia tudo sobre uma teoria neoliberal, que tinha lido um livro. Sabia tudo. Aí, não, e eu falei assim, então eu vou pegar tudo que eu sei, não menosprezando, né, e vou jogar fora. Ou eu vou pedir um exemplar de um livro, por exemplo, de neurocirurgia, vou falar o É. seguinte, na próxima vez que você for operar, deixa eu ler o livro, da próxima vez que você operar, eu vou com você fazer uma cirurgia de cérebro, porque a pessoa era especialista nisso, né, e acho que ler um, dois livros, quer dizer, se você for opinar aqui no caso, em medicina, ele vai, né, ou, igual você falou, agora a pessoa lê um livro e fala que sabe tudo sobre o processo neoliberal do que acontece no mundo. Então, é assim, eu concordo plenamente com você em que sim, por quê? Por mais que tenha inteligência artificial, por mais que você, né, ela ajude a você agilizar os trabalhos, o conhecimento que o ser humano tem da experiência vivida, de estar lidando com indivíduos no dia a dia, vai fazer a diferença de eu aplicar essa, entre aspas, sugestão que a inteligência artificial propôs. Aí você falou uma coisa perfeita. Outro dia fui numa empresa dar uma consultoria, né? Eu gosto de colocar isso, eu gosto de ser transparente, porque a gente tem lá na economia, a gente vem falando isso e depois a gente vai observando. Você vai numa empresa familiar, por exemplo, e fala assim: ah, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu vou fazer assim porque deu certo, sempre deu certo. Isso é falência de organização. As grandes empresas, né, não vou citar aqui, por exemplo, de banco, ou um grande supermercado, por exemplo, rede de supermercado, é, elas, por exemplo, elas não têm familiar gerindo, ela tem no conselho administrativo, na governança corporativa. Mas se ela não tiver dom para o negócio, a empresa vai profissionalizar. O Jamil, tem aquele caso de uma empresa de fotografia, que eu não posso falar o nome, muito antiga, que se perdeu completamente na área digital, na era digital, porque ela não se adaptou, né? Eu sei. E ela saiu do mercado. E você sabe que quanto maior a árvore, maior o tombo, né? Ela foi invadida, o nome dela foi para o espaço. Mas eu queria fazer um adendo dentro do que Claro, a Vanessa falou. A Vanessa falou basicamente de experimentação, de analisar quem é competente e não se deixar levar pelos influencers, que é basicamente o que você também falou. Inclusive, ela incentivou o fato de, eu vou até explicitar isso, se você quer ter conhecimento da área de educação financeira, as questões tecnológicas ligadas à finança, eu acho que tem propriedade eu dizer para você que você procure o Jamil. O Jamil ou uma outra pessoa que você confie, mas procure o Jamil. Por quê? Porque você vai. Se você tem parcos recursos, e todos nós, a maior parte de nós, temos que alocar recursos com dificuldade, você tem que saber gastá-los, né? E você não pode ficar esmo aí atrás de um algoritmo que não é feito eticamente. Para começar, que eles falam que aquilo ali é inteligência, aquilo não é inteligência, né? A reunião de dados e ficar escolhendo a quem você vai atacar, ou quem não vai atacar, quem que você vai resumir num grupo e outro grupo, não é exatamente uma questão de inteligência, né? É uma questão de recurso de memória. E a vantagem que ele tem é que a velocidade que ele tem não é a mesma que eu tenho, né? A velocidade do nosso cérebro. E a outra coisa que acontece é o seguinte: aquilo não é artificial porque tem alguém comandando. Esse é que é o grande negócio. Se tem alguém comandando e fazendo a sua cabeça, você tem que procurar os especialistas para saber como que você sai disso em todas as áreas, principalmente na área de economia. E o último adendo que eu vou fazer aqui é o seguinte: anteontem, eu fiz um vídeo integralmente baseado na obra de uma japonesinha chamada Erika Aoki. Então, eu não tive mérito nenhum no texto, só o mérito de ter lido o texto e ter interpretado com os internautas. Ela faz uma diferença que eu achei brutal. Ela fala de povo e massa. Mas para falar de povo, ela fala do contrato social que vem lá do Rousseau. Quem que é o povo? O povo é a reunião de cidadãos
que tem direitos, deveres, obrigações, a ele é devido conhecimento, saúde, e ele tem obrigação de respeito e outras coisas. Ele abre mão da liberdade natural dele, ou seja, de fazer qualquer besteira que ele tenha na cabeça, para estar consertado num meio social em que ele seja respeitado e respeite. E nisso, ele, como cidadãos, é representado por governos, e isso aí está contido dentro do Estado. E o Estado, ele está representando os limites geográficos de um determinado país, vamos dizer assim. Eu não sei se eu expliquei exatamente conforme eu li lá anteontem. Bom, mas agora, fazendo um adendo. Quem que é massa? Massa é aquele que foi desrespeitado, que não tem conhecimento, que não sabe que trabalha contra si, que está reunido e iludido por um movimento muito rápido, por influenciadores, por pseudos-conhecedores, pelas pseudociências, pelos coaches, etc. Não falando mal dos coaches, mas... Então, a massa, ela não tem poder político, a não ser quando ela se rebela e sai igual um rebanho, né, correndo. A massa não tem poder político. Então, o que o Jamil está falando aqui, e também a Vanessa está falando, é o seguinte: para você deixar de ser massa de manobra, então, o título do meu livro é assim, do vídeo é assim. Ela tem um outro título, mas eu coloquei assim: povo ou massa? Informação ou manipulação? Né? Para você deixar de ser povo, para você deixar de ser massa, ser povo, ou seja, ser cidadão, para você deixar de ser manipulado e ser é, é, e ter uma informação, você tem que cuidar da informação. Para isso, você precisa procurar os verdadeiros especialistas. E nós trouxemos esse programa aqui exatamente para você conhecer o Adum, porque o Adum é um camarada que tem capacidade de passar para você educação financeira. Faz um curso com ele, se for o caso, a gente deixa o telefone aí e tal. É importante isso. Nós já trouxemos outras pessoas aqui, inclusive o próprio Adum. É muito importante isso, né? Porque eu achei bacana eu ter feito esse vídeo anteontem, e hoje a gente tem a oportunidade de falar exatamente que, principalmente na situação financeira, você ser manipulado é muita maldade, né? Você ter lá usar lá uma roupa inadequada, fingir que é bonito, botar filtro enquanto você está fazendo live, isso aí é bobagem, isso aí é supérfluo. Agora, quando você gasta o dinheiro, suado dinheirinho, né? Com uma porcaria que você não precisa. Quantas vezes que eu passo numa loja e falo assim, eu não preciso disso. Estou com vontade de comprar, mas eu não preciso disso, né? E isso a gente não precisa. Bom, mas segue aí, Jamil, baseado na deixa aí da Vanessa, segue aí o seu caminho. Não, tranquilo, né? Não, é perfeito. Eu falo de quando tem oportunidade em palestra, em sala de aula, né? A gente vai explicando algumas coisas e debatendo. Alunos, às vezes, ainda mais na minha área de economia, né? Você vai falar sobre... Às vezes você está no conteúdo, você fala das correntes econômicas, aí você começa, né, a fisiocracia, aí quando você vai falar de, né, Adam Smith, Keynes, Marx, aí o pessoal começa assim, né? Opa, vamos ver o É. que vai falar primeiro. Mas antes, como eu já sei a experiência, eu falo assim, olha, você pode ser lado A, lado B, lado C, lado D, não tem problema nenhum, né? Só que para o importante, eu acho que você tem a obrigação de conhecer todas as correntes, né? Ter um conhecimento, por quê? No final você vai ter as suas considerações finais, né? O trabalho de conclusão de um curso de graduação, ou uma tese, né? Ou uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, no final está assim, considerações finais, né, Vanessa? Aí no final está aquela referência, né? Páginas e páginas de referências. Por quê? Porque ele te obriga, quem for para sua banca, a você passar pelos diversos autores, diversas opiniões, que na hora que você falar, por que sua opinião é essa? Por que você chegou nessa consideração final sua aí? Ah, porque eu li fulano e falou isso, mas e aquele outro apontou isso? Não, eu não concordo com ele, porque no meu pensamento, fulano, né, que eu estou concordando, diz isso, isso e isso. Então, eu concordo com esse ciclano aqui, com esse autor. Aí entra no que a Vanessa falou. Você vai virar uma marionete, um fantoche manipulado, né? Levanta o bracinho aí, você levanta o bracinho. Né? Está lá te levantando. Levanta o pezinho. Cara, não é assim. Posso citar um livro aqui, que eu reli ele? Por incrível que pareça, né, custei a ler esse livro e a semana, não li de novo, não, vou ser sincero, eu fiz o audiobook, Pai Rico, Pai Pobre. Ah, Eu não muito bom. escutei ele todo, mas assim, o primeiro capítulo me deu tanto choque de novo, porque, né, eu não sei se vocês já leram,
Ele Perdão. fala, o irmão, rapidinho, não vou contar, não dá tempo, não. É a primeira parte dele, assim, não, vou conversar, não, conversa com meu pai tem negócio, ele vai ensinar a gente a fazer negócio. Aí ele começa a explicar como é que o pai, entre aspas, com menos renda, que está, né, cria o filho com o pai com pensamento, vamos falar um pensamento maior, né? A única diferença é que o pai rico ensina a usar o dinheiro, né? Usar o dinheiro não é correr atrás do dinheiro, tem diferença, né? Porque ele começou a dizer, não, você tem dinheiro, então assim, você tem esse dinheiro aqui, né? Então aplica aqui, né? Eu tenho debatido muito com algumas pessoas, né, nos atores sociais, sobre empreendedorismo, ensinar empreendedorismo nas escolas públicas, né? Vai da base, a pessoa esteja ter aí depois você vem com os pais tendo uma noção de finanças pessoais para ajudar a família, né? O que que é melhor comprar em 30 vezes com a taxa de 1% ao mês ou 24 vezes com a taxa de 1,2 ao mês? O que que você paga menos? Faz o cálculo, aprenda a fazer o cálculo. Porque nem sempre você está pagando parcelas maiores que cabem no bolso. Você pode pensar um pouquinho, não, peraí. Agora é a hora da poupança? Não sei, vamos pensar. Quanto que você tem? Quanto você precisa desse dinheiro imediato, né? Então, quer Ô, dizer, se não é... Jamil, Oi. e tem essa questão também, um pouco, né, do receio da entrada do empreendedorismo no campo é, da formação no sentido geral, né? Uma formação mais acadêmica e tal, mas a gente tem que olhar para o conhecimento do empreendedorismo não é só para quem quer abrir uma empresa, Sim, mas é a capacidade da pessoa desejar alguma coisa e realizar a trajetória que ela percorre para realização do que ela deseja, né? é Então, é verdade. trabalhar nesse sentido. Então, Inclusive, aí passa pelo autoconhecimento, passa pelos planejamentos, esclarecimento de que não é simplesmente ser um CNPJ, né? Você ser um CPF mais consciente, mais realizador, é né? verdade, é verdade. A gente fala no Então, empreendedorismo, Vanessa, que o empreendedor, igual você falou, não é aquele só que abre um negócio, né? Você hum, pode ser empreendedor da sua carreira, né? Você pode ser até, por exemplo, empreendedor dentro mesmo. Eu gosto, eu vou ser um funcionário público, vou fazer concurso, sim. Mas dentro dali você pode ser empreendedor, você vai seguir na sua carreira e promover melhoria dali dentro, hum, né? Eu tive durante a pandemia, participei de algumas lives, Vale do Silício, um grupo de brasileiros, e eles têm um escritório na China, né? Então, na terça era a hora da China e na quarta tinha lá do Vale do Silício. E a quantidade de brasileiros que viram essa oportunidade de mudar para lá, abrir uma clínica odontológica. Escutei um caso interessantíssimo desse lá, porque lá tem um costume de ser imediatista, às vezes, para esse tratamento, não, e ela ensinou culturalmente o chinês, que não é assim, né? Quem vê o chinês, por exemplo, ele não toma decisões emocionais, você pode perceber. Outro dia li o pedaço do Confúcio de novo, e hoje, por acaso, apareceu um vídeo na minha frente. O Confúcio é ligado à educação, à organização, né, ao planejamento e todo, né? Então não é à toa que você vê um país também crescendo, É. né? Eu estava vendo os dias, não sei se você, acho que dá para te colocar dentro da, porque é importante a gente tomar informação dentro, né? Dorama agora é a mania na Netflix, né? Não sei se alguém já assistiu. São aqueles seriados coreanos. Ah, sim. Uma febre mundial. Aí eu gosto de coisa muito histórica para entender as coisas, né? Não sei se é minha área de economia. Pessoal, Jamil, eu não sou matemático, eu sou um economista, é um ser social. Mais do que nunca, ele é um ser social. E lá atrás tem uma chefe chamada Mister Sunshine, quem gostar vai ver, ela te explica por que que hoje tem uma Coreia dividida. Existe Coreia do Sul e Coreia do Norte. Lá atrás, desculpa a década, se não me engano, final de 1700, década 18, final 18 e início 19, existia uma invasão japonesa e americana numa parte da Coreia.
que não era Coreia na época. E tinha um grupo revolucionário, a história é verídica, que eles tentavam o tempo todo combater essa agressão americana e japonesa na Coreia. Final, dividindo as guerras mundiais, uma parte da Coreia foi para a esquerda, né, entre aspas, né? Rússia, vamos dizer assim, e essa outra foi para a parte dos Estados Unidos e outra. Aí se dividiu, você tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Você pega você vê altamente, você tem budismo, mas você tem o cristianismo dentro da Coreia do Sul hoje. A questão tecnológica é altamente, mas com seus hashi, né, com os seus modos de comer e com o sobreestudo americanizado em cima, né? Mas voltando um pouquinho, só para falar como é questão cultural, a informação leva de ter uma maior conscientização, como ser manipulado, vamos dizer assim. Você tem hoje, por exemplo, no comportamento, a pessoa pode acompanhar quem vai comprar uma madeira, se ela está naquela, né, no processo legal de corte, você tem chip que você implanta nela, né? Então você tem como acompanhar. Você tem hoje os smarts, né? Por exemplo, smartwatch, que você coloca no corpo para você ver a temperatura, para você ver. Então, é uma questão que você vai auxiliando a questão de compra, né? A questão comportamental em cima do consumidor. Mas se vocês me Inclusive, já permitem... Oi, pois não? só comentando aí dessa parte Ah, que você acabou de falar, é uma coisa que as pessoas não são muito bem orientadas, é que o consumo de produto local ajuda o desenvolvimento da economia do município, né? sim, Então, quando nós vamos ao mercado, ou a gente dá preferência para um empreendedor local, né, que seja uma grande franquia e tal, assim, lógico, né, que a gente pode equilibrar as coisas, mas a gente tem que saber que o dinheiro está retornando para a melhoria da cidade, através dos impostos que são arrecadados, né? E, então, a importância da gente ler o que a gente está comprando, né, em termos de rótulo, para você fazer uma escolha, por exemplo, questão de alimentação, né? Se a gente quer prevenir doenças, a gente vai olhar o que a gente está comendo, Claro. é né? verdade. E além disso, a gente vai olhar de onde que é. Será que é uma coisa que é da minha cidade, que é do meu estado, né? Ou eu vou comprar uma coisa que é lá, sei lá, do sul, né? Por que que eu tenho necessidade disso também? Ou até do Posso exterior, né? ter, posso ter. A gente também tem que fazer as relações externas também, né? Mas será, qual que é a predominância das minhas compras? Um olhar mais local, mais regional, ou eu estou só comprando coisa de fora? Aquela ilusão de você que tem mexido muito com quem tem empreendimento físico, é a questão do que vem de fora, né? Você compra da internet, no outro dia está aqui. Às vezes a pessoa vai na loja, dá uma olhada no que é e compra pela internet por conta de valor, né? Tá certo que ela tem a opção de escolher o que é melhor para ela, o que cabe no bolso dela. Mas ela tem que tomar consciência de que se em algum momento ela não der preferência para algo que está dentro da cidade, aquilo pode fechar. E aquilo vai gerar desemprego, vai gerar menos recursos para dentro da cidade que ela vive. Uma bola de neve, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio quando a gente olha para o nosso próprio umbigo. A gente não vai falar que não olha, isso é utopia. É, a gente sabe que, às vezes, realmente não tem condição de ser o ideal, mas que a gente tem que saber que a nossa escolha vai impactar no lugar que a gente vive, né? Que a gente vai optar por prevenir ou por ter uma doença e ter que cuidar dela. E isso tudo reflete, eu acho que, na parte financeira, né? Diretamente. É só esse comentário. Não, tranquilo, tá? Não, isso é verdade. Dentro disso, então, vamos tentar falar agora um pouquinho da questão da cidadania financeira, né, da gente.
Você falou uma coisa, Vanessa, sem julgamento local, mas global do que eu vou te falar. É, vamos falar mais, né, nível nacional, a questão da gestão pública, né? E aí isso só vai também vir através de uma gestão pública mais eficiente, mais ética, mais transparente, né? A Coreia do Sul, não foi só eu que falei, outro dia estava com um ex-deputado também na rádio, ele citou que o exemplo dele de modelo, né, é a Coreia do Sul, porque ela, em décadas, superou o Brasil em renda per capita, em PIB, com educação e investimento em ciência e tecnologia. Então, desde baixo, a criança já tem essa experiência para gostar disso, né? Da ciência e das coisas. Lógico que tudo tem seu ônus e seu bônus. O ônus é uma sociedade, uns jovens muito cobrados, muito estressados, né? Porque o mercado cobra muito. Se você está numa certa idade, é lá, por exemplo, hoje já está casado, com nível de renda tal, né? E, quer dizer, é uma pressão também do mercado nesse sentido. Mas tudo vem no equilíbrio, né? Tudo, se possível, deve ter o equilíbrio. Mas isso que você fala entra muito por uma vontade de uma gestão pública, né? De como o Abraão falou, cultural. A gente tem que fazer uma mudança cultural. E essa mudança também, uma cultura muda de uma hora para outra, né? É muito difícil você mudar culturalmente, né? Quando eu falei a questão da China e tudo, se você estuda ela, a maneira que ela faz a gestão, a ampliação dos seus mercados hoje, eu não estou aqui em nenhuma defesa, eu estou colocando. É dentro ainda de Confúcio, é lá atrás de Confúcio ainda, da educação, da organização, né? Ele não é como é que fala, não toma decisões rápidas, né? Só com emocional, são planejando a longo prazo, a médio, tem planejamento, né? Quer dizer, é uma questão cultural, mas ela é uma cultura também milenar, a gente não pode estar querendo que nós, brasileiros, por exemplo, já tenha uma cultura nesse nível. Mas a gente tem, igual você falou, a gente tem que trabalhar para ter uma evolução nesse sentido. E na questão, quando você tem uma consciência também de financeira, você já começa a cobrar a questão pública também, os gestores públicos, de ter uma distribuição de orçamentária melhor, mais ética, mais transparente, mais igualitária, mesmo que esteja na lei, né? Mesmo que esteja na lei, você falou a questão do consumo ético eficiente, não, isso aqui é feito no Brasil, então não serve, só se for feito lá fora. Quanto tempo a gente tem esse pensamento, né? Tá certo? Você falou também nessa relação da resultado financeiro na área pública com causas sociais. É lógico que a gente tem todo um processo, aquela questão do estado mínimo e estado máximo, mas você tem um estado necessário, nem mínimo nem máximo, né? Eu gosto muito desse termo que eu escutei e parece que eu gosto disso, é o estado necessário, né? Nem você vai dar de tudo, porque também chega uma hora que você tem que ensinar a fazer as coisas e progredir, senão não vem o progresso. Mas também você não pode se ausentar. A pandemia foi, para mim, um dos maiores exemplos quando é importante o Estado estar atuando e quando realmente o Estado pode, né, sai um pouquinho e deixa os empresários, deixa os empreendimentos correrem, né? É, então, você quebra alguns mitos na economia nesse sentido. Tem alguns autores brasileiros desse tipo, que vem quebrando algumas coisas nesse sentido, e eles falam, a própria pandemia ensinou isso. Tem hora que o Estado teve que auxiliar, o Estado teve que, né? Porque se você for pegar, desculpa falar um pouquinho mais fechado em economia, se você fala de PIB, o que que é PIB? É gasto governamental, mais consumo, mais investimento, né? Ou seja, gasto governo, mais nosso consumo, mais investimento e a balança, né? Exportação menos exportação. Exportação menos importação. Então, se eu tiro o Estado totalmente, que PIB vai. Onde, então, o governo não faz mais parte do PIB, esquece PIB, não se fala mais em PIB. Então, não tem uma racionalidade do Estado ser todo enxuto e aí o PIB vai. Quer dizer, se o Estado não gasta, se o consumidor não consome, se não há investimento e a gente não está exportando recentemente, você vai crescer como? E E outra as coisa pessoas. também, eu já vi, desculpa te cortar. Não, O PIB, ele não reflete necessariamente a riqueza.
Se você tiver, por exemplo, uma hecatombe em algum lugar, e aqui no Brasil, e você começar a levar materiais para lá, reconstruir aquilo lá, você está aumentando demanda, você está aumentando o investimento, você está aumentando o gasto. Isso faz parte do PIB. E, no entanto, isso não representou necessariamente. Quer dizer, nós teríamos que ter catástrofe para as pessoas ganharem dinheiro, e isso refletir no PIB, e aonde que isso reflete na riqueza? A riqueza, na realidade, você falou bem da Coreia, a riqueza vem da educação. O que o indivíduo gasta sem desperdiçar, o indivíduo gasta focadamente, ele não deixa de gastar porque ele sabe que precisa de circular a economia, né? O Estado sabe a hora de intervir, a hora de retroagir, o Estado sabe a hora que ele vai fazer uma parceria, porque ele não se onera, e a hora que a parceria não é advinda, porque para o mundo neoliberal, qualquer Estado é gordo, né? Qualquer Estado é gordo. Você vê, eu sei que estou entrando em questões ideológicas aqui que alguém poderia reclamar, mas quando você pensa no mundo neoliberal, por exemplo, no mundo liberal não tem raça, não tem cor, não tem nacionalidade, não tem pobre, não tem rico, não tem nada. Tem aquele dinheiro que o sujeito vai ganhar naquela transação. E esse dinheiro está acima de tudo. Eu acho que a gente precisa se educar também, né? Conhecer a economia, conhecer o que é cidadania financeira e de outras formas, para que você saiba quais são os seus direitos e, principalmente, o Estado, devido ao contrato social, quem não souber vai estudar lá desde Rousseau, o Estado, ele nos representa e a nós ele deve, sim, prestar conta, prestação de conta. Então, ninguém compra um serviço, já que o Estado é financiado pelo povo que eu digo a reunião de cidadãos, já que o Estado é financiado pelo povo, ninguém compra um serviço e recebe o mínimo. Não, você compra um serviço e recebe o serviço, que não é nem máximo nem mínimo, é o serviço. Então, quando você fala que o Estado tem que ser mínimo, ele tá retirando o direito do povo e passando o direito para uma categoria qualquer, né? Então, isso faz parte da educação do indivíduo, né? Eu não acredito, por exemplo, uma boa parte do... Você já ouviu falar do Coronel Parker lá na, na Coreia. O Coronel Parker, na Coreia, ele era chamado de ditador. O que ele fez? Principalmente investimento do Estado. E foi assim que as empresas privadas cresceram, puderam avançar nos mercados que existiam, ter mão de obra qualificada para trabalhar nesse tal mercado e recolher os impostos necessários e prestar um serviço para essa população, né? Então, o Estado não tem que ser mínimo, né? O Estado tem que ser, antes de tudo, eficiente no serviço que ele está prestando, já que nós pagamos muito caro. Essa é a minha opinião, desculpa aí se eu estou atrapalhando. Mas pode seguir. O- essa questão aí, eu tenho uma ideia, né? Já que ele está falando de capitalismo, capital, o capital ele não escolhe para o país que ele vai, se é social, comunista, capitalista, ele vai onde tiver lucro, Quer ganhar o dele. né? Então ele não escolhe, aqui é de uma ideologia, eu não vou lá. E a gente tem provas no Brasil ultimamente, empresas que foram privatizadas ficaram sem serviço por falta de manutenção, por É, enxugamento, por downside, né? Mandar pessoas embora, reduzir, né? É a mesma coisa que dizer que há perfeição no setor privado, e só há perfeição no setor privado e só há imperfeição no setor público. Não é assim. não é verdade. Não é assim, né? Você pode ver os países, vou reforçar aqui, na época da pandemia, a gente já discutiu isso, inclusive, em rádio, na época, tinha oportunidade, os países da Europa, por exemplo, como a Alemanha e outros, eles estavam tudo bancando infraestrutura, estavam pondo dinheiro na ponta para gastar. Porque isso volta em impostos, isso que ninguém entende, né? Outro dia, nesse livro, o cara estava falando de um dos mitos da questão de endividamento, né? O Estado não pode gastar porque o endividamento público, né? Então tem que... Tá, peraí. Se o Estado gasta, ele não aumenta o PIB, né? O PIB não cresce. Se a fórmula de endividamento é, como é que chama? Despesa, né, de pessoal ou dívida pública, desculpa, o PIB, quanto mais eu aumentar o PIB, menor vai ser a correlação, né? É, É a mesma coisa colocar 1 para 2, 1 para 4, 1 para 5. Se eu aumentar embaixo, a parte de cima, automaticamente, vai ficar insignificante. Isso é fração. Isso é matemático. Então, se eu verdade. gastar e o PIB aumentar,
mas a minha dívida pública permanecer dentro disso, dentro de uma racionalidade, até um certo ponto de equilíbrio, lógico. Ou seja, a minha relação dívida pública com o PIB melhora, Melhor. melhora. Você não precisa fazer déficit zero, não. Você pode fazer um pouquinho de investimento, aumentar a riqueza, aumentar a circulação de matéria-prima, pagar imposto e ficar com um orçamento mais confortável para o outro ano para você pagar tal dívida pública. Quanto É mais a isso? pessoa empreende, monta negócio, tem emprego, tanto a empresa quanto a pessoa vai pagar imposto. Então, se tem mais gente trabalhando formalmente, se tem mais empresa abrindo, é sinal que é mais dinheiro, né, para o É, Estado, mais pujança. né? Entendeu? Então, e dentro disso que a Vanessa falou também, a gente chama ainda consciência sobre desigualdade, né? Que você Aham. tem que fazer uma maneira de melhorar essa distribuição de renda, você tem que ativar aquele negócio do social que tem ali no bairro, na comunidade, e ali aquela comunidade vai crescer junto com o negócio, com certeza. Outro dia estava tendo um debate, inclusive, sobre a questão do orçamento público, essa questão, né? Já tem novidade, já tem coisa digamos assim, com outras ideias, que é a teoria monetária moderna, e isso vem, para quem gosta, né? Isso vem dos Estados Unidos, é um grupo de políticos do Partido Democrata, que ele fala o seguinte: antigamente a gente fala, se a gente emitir moeda, gera inflação, É. né? Só que essa nova teoria monetária, ela tem o seguinte: se você a área de ambiental e social, ela não corre o risco de fugir fora de meta fiscal. Uhum. Primeiro, porque a moeda é corrente, a moeda é sua, é da nação. E não é pensamento meu, não, é pensamento para quem gosta de universidade americana, que grupo político democrata americano já utiliza agora. Mas não, tem um pensamento que, assim, que não pode mudar nada. Gente, já está falando de economia digital, né? Nós estamos falando quer dizer, quanto de bilhões aí você pode ter de receita melhor com investimento em economia digital. Então a gente não está na época, igual a pessoa que na época foi comigo na academia lá atrás, que aquelas teorias que não pode evoluir a economia, cara, nós estamos uma sociedade totalmente diferente da época que eu sentei na cadeira lá na economia, É né? verdade. Aí, é totalmente diferente. Na época eu nem imaginava, meu trabalho de conclusão de curso foi na máquina de escrever, que a pessoa errava, tinha que corrigir, e saía aquela borreira toda, mesmo com a melhor performance, quem ia, né? E na época foi a interferência do Estado na economia. Olha só. Só que a época tinha reserva de mercado na informática. E eram defensores que se você travasse a compra, a importação, o Brasil ia crescer na produção, o conservadorismo, né? Então, aí tinha alguns economistas na época que defendiam. Hoje não, hoje você pode trabalhar em qualquer parte do mundo, né? Até de casa do Brasil eu trabalho em qualquer parte do mundo, depende da oportunidade. Eu não preciso estar no país para isso, né? Então, então essa consciência, a gente está com o mundo aberto, que a gente tem que crescer nesse sentido, né? A universalização do investimento, você tem bancos internacionais, você estuda em universidades internacionais no Brasil, coisa que você não tinha lá para trás. Hoje eu faço curso de mestrado, doutorado em Harvard, eu MIT à distância, se que você quiser, né? Tiver claro, é um custo caro, mas consegue, antes nem isso, né? Não é naquela época dos coronéis que o filho ia para Portugal fazer direito, não sei o que lá, e só podia fazer lá, porque no Brasil nem tinha ainda. E tinha que Hoje viajar não. 30 dias de navio. 30 dias na vida. E hoje você tem, dentro da inteligência artificial, tradutores e outros, que na hora que está te falando inglês, você liga ele e te traz a tradução em português para você. É verdade. Leitura, a mesma coisa, você está traduzindo dali na hora o inglês para o português. Não é que a dificuldade é pegar dicionário, ficar anotando a palavra que eu não sei no texto, né? Que de lá para trás a gente fazia isso. Mas o Brasil precisa, com todo respeito também, até na área acadêmica, na universidade, precisa melhorar isso, né? E precisa Porque de não também a ter gente não exclusão. privilegia autores brasileiros. Se você colocar só autor brasileiro, seu trabalho, mestrado, doutorado, não vai servir, não. Se você não É. tiver autores da Academia Internacional, né? Ou, com todo respeito, se você vai para alguma universidade, igual eu já frequentei, se a minha tese de doutorado não for do modelo daquele
professor, então meu modelo, se eu fizer descrever, não vai servir. Aí entra o que a Vanessa falou. Eu vou ficar num círculo vicioso que só serve aquilo. Se lembrou muito bem, Vanessa. Aquela questão só vir para mim de acordo com o meu algoritmo, me tira opções de escolha, trava meu universo de pensamento. Você não conhece o outro universo. Você não conhece outro Ainda universo. que ele seja errado, você não conhece ele. Nem que for essa brincadeira toda de universo paralelo. É Mas você não vai verdade, conhecer nem seu universo paralelo, mas trazendo, mas é isso que acontece. é Né? Então, verdade. essa consciência toda do nosso direito, você paga imposto é para ter retorno. Né? A É, gente fala muito que no setor privado o lucro financeiro é o alcance, e eu falo que o lucro da gestão pública é atender a necessidade do cidadão, aquele que paga o imposto. Esse é claro. o lucro, né? Entre aspas, o lucro, atender a necessidade. Outro Entendeu? dia eu li um economista falando que quem proporcionalmente mais paga imposto no Brasil, proporcional à sua renda, são os mendigos. Por quê? Se ele comprar um pacote de biscoito e for 5% o valor, aquilo em relação à renda que ele tem, que é mínima, é muita coisa, né? Aí, se você for olhar o grande empresário, ou o rico, ou um grande investidor, ele vai pagar naquele pacote os mesmos 5%. Então, é claro que a quantidade maior de pessoas que existe no mundo não são mendigos, no Brasil não são mendigos, mas são pessoas de baixa renda, que pagam proporcionalmente em relação aos seus ganhos muito mais imposto. E estas pessoas, por serem maioria, fazem o grosso do nosso orçamento. Não são os grandes que pagam imposto. Até porque as alíquotas dele, nosso imposto aqui, ele não é progressivo, ele é regressivo, né? Então, quer dizer, são a maioria que paga imposto realmente. Mas e tem que mudar isso aí. Mas, independente de se nós mudarmos ou não, proporcionalmente, quem paga imposto é a maioria. Então, mais uma vez, eu digo o seguinte: o Estado deve a essas pessoas, porque são a maioria que paga imposto, né? Deve em educação, deve em saúde, né? Deve em outras coisas. Essa, Gente, nós estamos com 1 hora de programa. Eu queria que Aliás, nós estamos com 1 hora e um pouquinho de programa. A gente, quando começou, que não sabia para que lado que deu, mas o bate-papo foi legal, foi muito bom. O, o Jamil, conclui o que você tenta a sua sequência aí, e uhum. depois a gente vai fazer uma finalização, cada um de nós fala um pouquinho e faz uma finalização. Tudo bem, Vanessa? Você quer fazer mais alguma colocação? Tá. Jamil, então faz a sua conclusão aí, porque senão o programa vai ficar muito extenso. Bom, dentro dessa questão, a gente vai falar de inclusão da sociedade nisso, né? Uhum, Você falou no início, o acesso universal a todas as pessoas, uhum, serviços, empréstimos sustentáveis, né? O Brasil tem uma grande disponibilidade de ter o crédito de carbono hoje, que é uma das grandes potências do Brasil hoje, através de recursos internacionais. Nós falamos da questão da mulher, do empoderamento feminino, do empreendedorismo feminino. Então, quer dizer, isso é muito importante também, a estatística, né? Dessa importância da mulher no processo de gestão, seja pública ou no empreendedorismo. E, de uma forma geral, só para fechar isso que você falou aí, o Abramo, em relação aos impostos, houve uma grande debate, eu participei, inclusive, por 2, 3 vezes, em rádios de fora, sobre a questão do novo pacote fiscal aí, né? Da reforma fiscal. Então, grande pessoa, que inclusive colocando que, nesse sentido, você só tem praticamente o justo é o imposto de renda, que é né, que é o progressivo. E o que você falou é perfeito. E tanto é que a nossa questão fiscal, ela é regressiva, né? Nesse sentido, na hora que você vai comprar um produto, a camada mais alta de renda, ela paga tanto quanto a camada mais baixa de renda, no arroz, no feijão. E algumas melhorias, né? A pessoa falou, não tá, não é perfeita. Como nenhum planejamento tem que ser fixo. E isso tem que ter melhoria. Para quem estava há décadas parado, uma reforma dessa, né, da questão da tributação, já é um grande avanço. E o que a gente tem escutado aí, assim, muito para questões melhores do que, né, do que estava.
Então, aí isso transforma, a pessoa tem que entender isso do seu direito. Isso chama inclusão social, isso chama consciência econômica do que acontece as coisas. Só para fechar, se você me permite, as pessoas têm muita confusão do que é crescimento econômico e desenvolvimento econômico, Abraão e Vanessa. Crescimento econômico está ligado ao PIB, né? Então, mesmo assim, a gente tem que fazer uma análise, porque se só o governo gastar, você vai ter uma falsidade, que você não vai ter melhoria de renda, você não vai ter melhoria no consumo, então o governo realmente vai ficar desgastado. Mas se você tiver numa linha de o governo faz a parte dele, as pessoas têm renda, vão consumir, tem uma cotização de investimento, ou o que investir, e você tem, né, uma produção que possa realmente, uma taxa de câmbio que possa auxiliar equilibradamente exportar, você vai ter um PIB crescendo, né? Então, quer dizer, e o desenvolvimento econômico, não. O desenvolvimento econômico é o seguinte, é esse crescimento sustentável, né? Você vai crescer sim, você vai ter investimento sim, mas sustentável. Porque a partir do momento que você faz isso, você nivela as pessoas, você não estraga o meio ambiente, né? Vamos falar essas palavras mais, né, mais tranquilas, você não denigre o meio ambiente, você não estraga o meio ambiente, por dizer assim. Então, você tem um crescimento e um desenvolvimento sustentável. Então, você vai ter um país mais rico, mas você vai ter um país também mais justo, né? Mais igualitário, mais socialmente, nesse sentido. Perfeito. O Jamil, eu vou passar a palavra à Vanessa para ela fazer as considerações finais dela, mas só uma palavrinha antes de eu passar a palavra à Vanessa. É importante que o nosso internauta, às vezes a gente entra em discussões aqui que acabam, as pessoas pensam que são discussões políticas. Discussão política é a vivência em sociedade. Todas as vezes que nós discutimos pontos de vista, nós estamos sendo políticos, né? E avaliando o que está acontecendo. E para você poder fazer uma discussão política competente, você tem que ter educação. Tem que ter educação. E esse programa aqui está principalmente focado na ideia de educar o que você vai fazer com a sua capacidade de contribuição, com o que você ganha, como que você se relaciona com as pessoas, com os produtos, com o meio ambiente, com as tecnologias. Bom, mas vou passar então a palavra à Vanessa. Vanessa, passa a sua complementação para a gente poder fechar o programa. Quero agradecer ao Jamil, né, por compartilhar tantos conhecimentos diversos, né? A conversa vai se desdobrando, são muitos assuntos, né? É. Todos esses assuntos tocam na vida do ser humano, né? Mesmo que a gente não saiba que toca, mas toca. Toda decisão é muito complexa. Ainda mais falando, uma perspectiva também de sustentabilidade, que é um termo que tem sido muito usado, mas ainda é um pouco compreendido, né? Apesar de ter muito tempo que isso está aí rodando nos nossos vocabulários, mas a prática ainda é incipiente, né? A gente precisa de mais exemplos, e aí toca naquelas coisas, né? Será que sustentabilidade? Eu vou reduzir, substituir o copo de plástico, vou plantar uma árvore. Mas eu acho que muito além disso, que é também muito importante, é a gente trabalhar nas relações humanas, né? Principalmente na pauta da ética, de você saber que as pessoas estão de uma forma justa num processo de trabalho, né? De negociação das coisas, de você ter consciência de que um determinado valor de produto está contemplando que a cadeia produtiva desse produto seja dignamente remunerada, né? Que eles estão olhando para a qualidade dos materiais que eles estão usando. Eu até pensei que uma coisa, quando você vai comprar alguma coisa em loja de eletrodoméstico, te oferece a garantia estendida. E, gente, caramba!
eu estou comprando uma coisa pensando que vai durar 30 anos. Que eu vou morrer e o negócio vai ter. E na época da minha avó era assim. é, Minha avó tem a máquina de lavar dela até hoje, funciona. Desde a época que ela casou, tem 70 anos. Isso. Então, é muito engraçado a gente ter que comprar uma garantia estendida. É. São questionamentos. Mas, enfim, tudo é forma de vender, tudo é forma de comercializar as coisas. Mas se a gente opta por um produto que tem mais, um material com mais qualidade, né, já está valendo. Porque muitas vezes não é só questão de substituir o plástico. Você vai olhar dentro dos artigos de, sei lá, da matéria-prima plástico, e muitas vezes não é o próprio violão, se você for ver, né? Depende da situação, da circunstância. Tudo é muito relativo, a gente não pode rotular as coisas, não vou entrar nesse campo aqui, que não é o meu campo também, né? De específicos de materiais. A gente procurar saber mais um pouquinho sobre as coisas, não comprar só pelo marketing, né? Muitas vezes uma coisa não fica muito bem apresentada em embalagem de papelão, né? Não, não é para aquilo, não é tão funcional para pegar gosto naquilo que está colocado dentro. Tudo tem que ser muito bem pensado. Às vezes o valor que você vai entregar realmente está, né, na questão que você está apresentando para o mercado. Uma coisa que tem um preço que está cobrindo tudo que realmente a cadeia produtiva entrega, né? Que está contemplando produtores locais, que está realmente apostando numa causa que vai melhorar sua qualidade de vida. Então, né, não é só o fator preço, não é só plantar uma árvore, não é só separar o lixo, é você substituir o copo de plástico por copo de vidro. Não é só isso, né? E a própria área da economia, ela tangencia com várias outras áreas para explicar, né, a relação do humano com o funcionamento da sociedade, né, das relações de trocas, que tem, é natural que seja atualizada, né, porque a gente tem que ir evoluindo. Se a gente vai descobrindo coisas novas, a gente tem que inserir isso na nossa vida. Uma outra coisa que eu gostaria também de comentar, que também me dói muito, é que eu também sou uma pesquisadora, sou acadêmica, fiz meu mestrado, gosto dessa área, gosto de conversar, dialogar entre áreas, e realmente a questão da cultura brasileira em relação ao ensino, né, de pegar referências estrangeiras, ou de, muitas vezes, a gente não ter tanto acesso ao que é uma demanda local para ser estudado, isso aí gera uma lacuna gigante, e que aí vai formar profissionais que muitas vezes ficam perdidos por algum tempo dentro da sua área, né? Por, às vezes, falta de acesso a um conhecimento sobre demanda local, né? Sobre projetos que poderiam ir para dentro da academia, que tem relação com o território, e que isso poderia fomentar o empreendedorismo, poderia fomentar, descobrir mais coisas sobre aquilo. Então, e também a questão da verticalização, né, do ensino, as pessoas estudando muito sobre um eixo só de conhecimento, né? No momento que a gente está agindo sem fronteiras, né? E que você, não é que você tenha que saber de tudo e de forma superficial. Você sim tem que se trabalhar num eixo e se permitir dialogar com outros, né? Sem medo de você errar, porque você não tem que ser autoridade em todos.
né? Você tem que falar do seu ponto de vista e saber conversar com outras áreas, porque é daí que vão surgir os avanços de fato. Né? Você não vai ser um economista que vai mudar a economia só sabendo de economia. Porque É a gente verdade. acabou de falar um programa que a gente tocou em vários assuntos, É, né? Mas essa é a minha reflexão. bacana. Vanessa, você falou uma coisa interessante que me fez refletir o seguinte. Você falou que a gente tem que evoluir em vários pontos, né? E eu estava, enquanto o Adão estava falando aqui, eu pensei o seguinte, é o seguinte, eu tenho muita dificuldade de falar na área de economia e fazer análise, porque eu não tenho as terminologias corretas. Às vezes eu quero falar uma coisa, dou ideia que estou falando outra, realmente não é minha área. Eu fiz um pequeno curso de 2 anos de pós-graduação na área de economia, que me deu alguns rudimentos. Mas isso tem muito tempo, e naquela época eu devo ter feito no máximo um curso de administração, então eu realmente não tenho noção. Eu venho lendo, procuro acompanhar, gosto muito já pensei em chamar o Ladislau Dalbor para fazer uma entrevista, mas como que eu vou acessá-lo? Eu vou ter que chamar o Jamil que vai ter que fazer as perguntas para ele, porque eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir tocar uma conversa, não tem cultura o suficiente para isso. Mas olha só, a economia e a história são muito importantes como um incremento, dentro do que vocês dois falaram, como incremento de você se posicionar no mundo, né? Você vê, por exemplo, um dos problemas que nós temos é essa valorização do que é estrangeiro, né? Poxa, nós temos centros de qualidade aqui no Brasil, né? Nem tudo que é estrangeiro é melhor do que o nosso, né? Muitas vezes, hoje em dia, tem esse negócio do obsoletismo programado. Com certeza, as coisas que você compra lá fora e que chegam aqui são coisas que vão estragar muito rapidamente. Mas não é porque elas são vagabundas ou porque elas são melhores do que a nossa e deu um defeito que teve. Não é nada disso, é porque elas foram programadas para isso. Nós temos qualificação particular de fazer a mesma coisa, fazer coisas melhores. Eu acho que falta a nós educação e falta um conhecimento de história e um conhecimento de economia. A gente precisa de economia, para não ficar ouvindo besteira na internet, na TV e achar que está certo. Bom, gente, eu vou terminar minha fala. O Adum parece que quer falar mais alguma coisa. Fica à vontade, Adum, se você quiser falar. Não, não, eu só estava. É só agradecer mesmo. Esse é um Aham, programa que dá 2 horas ou mais de dá. bate-papo. Aham, dá Obrigado pela sim. oportunidade. Espero ter atendido aí, né, o nosso. Não, com certeza você entendeu, porque a ênfase do programa, para mim, assim, da minha forma de entender, cada um de nós vai ter um resumo, né? A ênfase do programa, para mim, é realmente na questão educacional. Não sei se é porque eu sou professor, sou ligado à área de educação, mas eu acho que a ênfase é para a educação. Não que você vá se tornar um economista, mas você tem que ter rudimentos de conhecimento de economia para poder avaliar as coisas. A gente se ressente de não ter esses rudimentos, a gente se ressente de não ter linguagem, a gente se ressente de não entender o que um programa está falando para você, o que alguém está te sugerindo. Então, é preciso de você fazer educação financeira. E se você quiser fazê-lo, temos aqui o Jamil, que é uma pessoa, além de ser uma ótima pessoa, é uma competência, é um professor. Bom, eu agradeço, Jamil, a presença dele aqui. Mais uma vez, agradeço estar aqui no comando junto comigo, a Vanessa, hoje com essa blusa laranja que ficou muito boa. Né? Tudo de bom para vocês, nossos internautas. Aproveita esse programa, passa ele para frente, comenta, dá o seu like, assina o nosso canal, aperta o sininho para você saber todas as vezes que nós fizermos algum programa ou trouxermos algum vídeo mais interessante e você esteja ali para assisti-lo. Muito obrigado e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá. Tchau, tchau.